nosso próximo recurso, na sequência do nosso material, é o shake. Como é que funciona o shake? Um recurso bastante maluco. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma das janelas e vou sacudir ela. Quando eu sacudi, todas as demais janelas foram minimizadas e eu fiquei somente com a janela desejada. Eu fiz o shake, que é sacudir. Pega pela barra de títulos e sacode. Agora, se eu sacudir de novo, volta todas as janelas. Então, é um recurso mesmo meio maluco. Eu acho até que não tem muita utilidade prática, né? Mas cai na prova. O objetivo é minimizar todas as janelas, exceto a que está sendo sacudida. Quando eu quero restaurar as janelas, eu sacudo de novo e volto às janelas. Que coisa de maluco. Tem nome isso. Shake. É um recurso bem importante do Windows 7 para as provas. Importante para o dia a dia da vida, eu acho que nada, né? Não é, eu nunca usei isso aí. Algumas janelas têm nomes específicos. Por exemplo, quando eu quis fechar o bloco de notas, ele perguntou para mim: deseja salvar as alterações sem título? Isso está lá na sequência do nosso material, dizendo que essa janela aqui, que apareceu, essa caixinha, chama-se caixa de diálogo. Por que caixa de diálogo? O que ela difere das demais janelas? Essa janelinha aí, ela está querendo conversar comigo, né? Ela não quer conversar? Ô Magrão, tu deseja salvar as alterações sem título? Então, isso é um diálogo, é uma caixa de diálogo. Também, quando eu pressiono, agora eu vou cancelar aqui, vou pressionar Windows mais R, tá? Tecla do Windows mais R. Apareceu a caixa de diálogo do executar. Windows mais R de Roma, de Run, ele abre a caixa de diálogo de executar. Permite eu executar um programa, um recurso, através de um comando. Ali eu dou um comando, por exemplo, cmd, ok, e ele abriu para mim o prompt de comando, ou qualquer outro. Né? Eu posso abrir o bloco de notas. Notepad é o comando para abrir o bloco de notas. Abrir uma outra janela do bloco de notas através da caixa de diálogo Windows mais R de executar. Então, essa janelinha pequenininha aqui é caixa de diálogo. Por quê? Quer conversar comigo. Olha a frase. Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows o abrirá para você. Então, ele está falando comigo e espera uma resposta. Isto é um diálogo. Maravilha? Então, é um item específico do Windows. O outro item muito importante são os ícones. Ícones são representações gráficas de determinado objeto. Por exemplo, aqui na tela eu tenho o ícone da lixeira, um programa. Eu posso ter um ícone de um arquivo, uma imagem bitmap, o ícone de um arquivo. Eu posso também ter um ícone de um atalho. Então eu posso criar um atalho, vou criar ele de uma maneira mais rápida aqui. Olha só, eu tenho aqui algumas músicas e eu vou criar um atalho aqui. Como é que vou criar esse atalho? O que será que eu estou fazendo para arrastar e soltar e criar um atalho? Eu mantive o Alt pressionado. Então já marca mais uma coisa no teu material aí. Alt mais arrastar e soltar um arquivo ou pasta cria um atalho. Repete comigo. Alt mais arrastar um arquivo ou pasta cria um atalho. E agora eu criei um atalho para uma música aqui. Nota que esse atalho tem uma seta no canto inferior esquerdo do ícone. Esse é o símbolo de atalho. Atalho é uma maneira mais fácil de chegar a determinado local. Mas o atalho ele tem um ícone, um nome e um destino. Ok? O ícone e o nome nada tem a ver com seu comportamento. Então aqui está escrito Kalimba atalho. Se eu botar qualquer nome aqui, confirmei um nome maluco, continua funcionando esse atalho. Se eu for em propriedades, eu verifico aqui que eu tenho um destino e esse destino está funcionando. Tá? Vai lá até uma música MP3 que eu criei o atalho. Eu também posso alterar o ícone desse atalho. Colocar qualquer outro ícone aí, uma setinha de certo. Tá? Então, alterando o ícone do atalho, alterei o ícone, ele continua funcionando. Então, o ícone e o nome não tem a ver com seu funcionamento. O que importa para o funcionamento é as propriedades de destino. E quando eu vou remover um atalho, vou botar ele para a lixeira, delete. Perguntou se eu quero enviar para a lixeira, eu digo que sim.
mandei o atalho para a lixeira. A música a qual ele apontava, ela mantém-se igual. Se eu for aqui no Windows Explorer, em música, a amostra de música está aqui calimba. Então, quando eu excluo um atalho, o objeto destino não é excluído. Isso já foi objeto de diversas provas, presta atenção nisso. Então, um ícone é uma representação gráfica de determinado objeto, e um ícone muito especial que nós temos é o ícone de atalho, representado por uma seta no canto inferior esquerdo. As provas gostam muito de nomes, né? Um objeto importante é esse menu quando eu clico com o botão direito. Eu cliquei com o botão direito numa área vazia da área de trabalho, apareceu esse menu. Agora eu vou clicar com o botão direito sobre um arquivo, apareceu um menu com outras opções. Agora sobre a lixeira, apareceu outras opções. Então, o menu do botão direito, ele muda conforme o contexto, conforme o local que tu clica. Então, por isso que ele é chamado de menu de atalho ou menu de contexto. E as suas opções se adequam ao contexto que está sendo aplicado. Grava aí o nome. O menu do botão direito chama-se menu de atalho ou menu de contexto, porque se adequa ao contexto que está sendo aplicado. Maravilha? Prova é isso, tá? Prova é informática com papel e caneta. Eu sempre falo isso, né? Ó, tu já viu que as minhas aulas, meu material de divulgação, sempre está escrito aí. Ó, para esse lado. Errei aqui o espelho da câmera. Para cá. Oh, acertei ali. Informática com papel e caneta. Por quê? Porque na hora da prova não tem computador. Isso que tu tem que botar na tua cabeça. Por isso que tu tem que treinar muito questões de prova. Não adianta ficar só lendo material, vendo aula e não testar prova. Tem que pegar papel e caneta e fazer prova. Ah, César, eu faço no computador as questões. Tá, tudo bem. É uma expressão, na verdade, caricata. Mas o que eu quero dizer é que a informática para concurso, tu não estuda exercitando no computador somente, exclusivamente. Tu não pode pegar a informática e sentar no computador e ficar estudando, reproduzindo as coisas que eu estou te ensinando. Não, tu vai ver a aula, pode reproduzir no computador para compreender melhor, mas depois que entendeu, tu tem que exercitar em questões de concurso. E isso vale para toda atividade de grande rendimento, de alto rendimento. Um esportista, se ele é um corredor, tá? Ele vai treinar na academia, fazendo musculação, ele pode fazer um yoga, ele pode fazer um pilates, ele pode fazer diversas atividades físicas, mas quando ele for treinar para a atividade dele, o que ele vai fazer? Correr. Um corredor vai correr. Um lutador de boxe, ele pode fazer musculação, ele pode fazer corrida, ele pode fazer pilates, ele pode fazer yoga, mas quando ele for treinar para a sua prova, para o momento decisivo, o que ele vai fazer? Lutar. Então, um concurseiro, ele pode ler, ele pode assistir a aula, mas quando ele for efetivamente treinar para a prova, o que ele vai fazer? Questões de concurso. É isso, tu não está te preparando para uma prova de leitura. Não adianta tu ler até o dia da prova e depois querer fazer questões só da prova. Isso é morte, ok? Então, concurseiro treina fazendo questões de concurso. Vamos voltar para a teoria, porque tu ainda vai fazer muita questão na tua banca para o Windows. Maravilha? Vamos lá. De novo, depois do menu de contexto, eu tenho aqui a nossa famosa área de trabalho. Eu, certa vez, estava trabalhando num local que eu dava suporte à informática por telefone, numa grande empresa aí, aquele 0800 que tu liga e os caras te atendem muito bem, e aí eu tô lá esperando a ligação, veio a ligação, e a senhora queria configurar o seu computador, né, para conexão à internet. Eu disse, sim, senhora, vamos lá, vou lhe ajudar. A senhora está na área de trabalho? Ela disse, não, César, esse computador eu comprei para minha casa, certo? Ele é bem melhor, inclusive, que o do meu trabalho. Claro que não era essa a pergunta que eu queria fazer para ela, eu queria saber se ela estava nessa área exatamente que eu estou te mostrando aqui na tela. Por quê? Se eu tiver com essa imagem aqui, eu estou no bloco de notas. Mas se eu tiver com todas as janelas minimizadas ou todas fechadas, nenhuma janela aberta, eu estou visualizando a área de trabalho. Quais são os componentes da área de trabalho do Windows? O Windows 7 é papel de parede. Tenho aqui o plano de fundo, papel de parede, que eu posso ir lá e personalizar. E eu tenho aqui o plano de fundo da área de trabalho. Posso mudar o plano de fundo, por exemplo, colocando aqui outra imagem, né? Ó, posso
botar qualquer coisa aqui no meu plano de fundo, ok? Então daí ele vai mudar a aparência aqui, o papel de parede, ou chamado plano de fundo do Windows na área de trabalho. Além do papel de parede, chamado de plano de fundo, eu tenho os ícones. E todos os ícones eles são opcionais, eu posso ocultar os ícones da área de trabalho. Esse arquivo que eu criei aqui, né, ele pode ser excluído e eu posso inclusive configurar para que a área de trabalho não apareça com a lixeira, ou incluir outros ícones que eu deseje. E o outro grande componente da área de trabalho é essa barra que, por padrão, está na parte inferior da janela, que chama-se barra de tarefas, ok? Cuida com os nomes. Barra de tarefas. Eles vão dizer na tua prova que isso aqui é barra de ferramentas. Não, isso é barra de tarefas. Por padrão, ela está na parte inferior da janela, mas eu posso clicar e arrastar ela e movimentar. Putz, não deu certo. Estou tentando aqui e não deu certo. O que acontece? Botão direito na barra de tarefas, tem uma opção aqui, bloquear a barra de tarefas. Aí eu desmarco ela e agora eu clico e agora deu certo. Maravilha? Então quando eu clicar e arrastar, a barra de tarefas vai ser movimentada. Movimentada, e são 4 as posições possíveis, que é inferior, direita, superior e esquerda. Inferior é o padrão, vou deixar aqui pelo padrão. Ok, essa aí é a nossa barra de tarefas, muito importante para a hora da nossa prova. Na barra de tarefas, à esquerda, eu tenho o botão do menu iniciar. Quando eu abro o menu iniciar, que eu posso clicar nele ou pressionar Ctrl mais ESC, também vai abrir o menu iniciar, ou ainda só o logotipo do Windows no teclado abre o menu iniciar. Eu tenho aqui a faixa da esquerda com os programas, o item aqui mais abaixo é a caixa de pesquisa, eu posso digitar aqui alguma coisa que eu deseje e ele vai localizando para mim à medida que eu digito. Ou eu posso clicar em todos os programas e navegar nos programas instalados nesse computador. Tenho aqui uns programas que eu utilizo. Eu posso adicionar, fixar programas aqui, certo? Então tudo isso está ao longo do teu material. Deixa eu te mostrar aqui lá onde a gente está, certo? Então, todos esses itens que eu estou explicando estão no material. Então, os programas fixados eles aparecem na parte superior. Os abertos recentemente aparecem para baixo. Eu posso fixar um item aqui no menu Iniciar. Agora, vamos voltando aqui. Na parte da direita, eu tenho o que eles chamam de área do menu personalizado. Eu posso personalizar essa área aqui e o botão de desligar. No botão de desligar, a gente tem situações bem importantes também, está lá no teu material. Eu tenho o botão de desligar e uma setinha. Nessa seta aqui, eu tenho algumas opções, como trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender e hibernar. Agora, no material tem tudo isso que eu falei, e no meu computador o suspender não está ativo e o hibernar não aparece. Por quê? Depende do hardware. Depende do hardware que tu está usando, tem as opções de suspender ou hibernar. Vamos estudar cada uma delas. Está escrito tudo no teu material. O que é o trocar usuário? Alternar entre usuários sem fechar os programas. Atenção para essa descrição. Sem fechar os programas. É isso que a prova vai dizer. Quando tu troca o usuário no Windows, através da opção trocar usuário, encerra-se a sessão do usuário. Não. Porque quando tu encerra a sessão, fecha os programas. Então esse troca usuário, tu pode alternar entre usuários sem fechar os programas. Já fazer logoff, fecha todos os programas e sai da sessão do usuário. Ao contrário do trocar do usuário que não fecha, o fazer logoff fecha os programas e faz o logoff. Sai da sessão do usuário. Bloquear, ele vai bloquear a estação e por padrão no ambiente corporativo, para tu desbloquear precisa de uma senha. Mas é possível configurar o Windows para não pedir senha, o que não é adequado no ambiente corporativo. Reiniciar a máquina, fecha todos os programas, desliga o Windows e o reinicia. Cuidado, olha só, não desliga o computador. Essa é a frase de descrição da Microsoft sobre reiniciar e já colocaram assim em prova. Quando tu reinicia,
ele desliga o Windows, o sistema operacional, reinicia a máquina sem desligar o computador. Suspender. Então, olha a descrição que aparece aqui. Mantenha sua sessão na memória e coloque o computador em estado de baixa energia. Então, suspender é um modo, uma maneira para tu economizar energia quando tu vai te ausentar do computador por um período um pouco maior. Quando é um período bem curto, ir na sala do lado e voltar, tu bloqueia a estação. Mas tu vai sair para o almoço, quer economizar energia? Tu pode botar em suspender. Ele salva o estado atual em memória e desliga alguns itens, como o controlador da placa de vídeo, como a placa de som. Quando tu volta, tu ou movimenta o mouse, aperta alguma tecla do teclado, depende da configuração, ele retoma, tira do modo de suspensão. E aí, todo o estado que estava da tua máquina volta exatamente como estava antes, ok? Eu só faço uma ressalva, um parênteses aí, e isso é uma orientação para a prova, tá? Esse modo de suspensão muitas vezes dá errado, eu não aconselho tu fazer no dia a dia, porque tu pode perder algum documento não salvo, tá? Mas para a prova é isso que está escrito aí. E qual é a diferença de suspender para hibernar? O suspender ele desliga alguns componentes e salva o estado atual na memória. Já o hibernar, ele salva o estado atual em disco, no disco rígido, e desliga a máquina. Quando tu vai e tira do modo de hibernar, ele retoma a máquina exatamente no estado que estava, na tua sessão, com todos os programas abertos, exatamente como estava. Maravilha? Essa é a diferença do suspender por hibernar. Suspender desliga alguns componentes, salvando o estado atual em memória, né? Mais especificamente memória RAM, e o hibernar salva o estado atual da máquina em disco e desliga todos os componentes, economizando assim mais energia. Ok, então esses são os recursos que a gente tem no botão desligar do menu iniciar do Windows. Outro item bem importante para o nosso estudo é a caixa de pesquisa. A caixa de pesquisa está aqui localizada no menu iniciar, logo no início aqui a pesquisa, e eu posso digitar. Por exemplo, a gente abriu algumas vezes aqui o bloco de notas, eu digitei bloco e ele foi completando o que está à direita da expressão digitada, e eu posso localizar facilmente um recurso. Mas eu também posso fazer pesquisas um pouco mais complexas. Por exemplo, eu tenho aqui dois arquivos de texto, tá? Então arquivos .txt, arquivos de texto, carro e carro. Então como é que eu posso pesquisar isso aqui? Se eu colocar C A asterisco o .txt, ele vai achar carro e carro. Por quê? Porque o asterisco é um conjunto de caracteres. O asterisco é um conjunto de caracteres. Mas se eu trocar o asterisco pelo interrogação, aí interrogação é um caractere qualquer. Então apareceu ali caro porque uma interrogação. Se eu colocar duas interrogações, agora apareceu carro.txt, entendeu? Por quê? Ele vai complementando, substituindo aquele coringa de acordo com a sua regra. Então, o asterisco, a regra do asterisco é um conjunto de caracteres. E a regra do interrogação é um caractere qualquer. Então, esses são os coringas de pesquisa, muito presente em provas, muito importante para o nosso estudo. A seguir, o que a gente tem é aqui a lista de atalhos. Quando eu clico com o botão direito sobre os ícones da barra de tarefas, o que é importante aqui, por exemplo, eu cliquei com o botão direito no ícone do Windows Explorer, apareceu as opções para eu fechar, desafixar esse programa da barra de tarefas, para quando eu fechar ele sumir o ícone da barra de tarefas. Eu verificar a janela que está aberta aqui do Windows Explorer e os itens frequentes de pesquisa, ok? Frequente. Lembra que quando a gente estudou aqui no menu iniciar, os itens que aparecem aqui são os recentes. E agora aqui eu tenho um item que é usado com frequência, ok? Então, o que acontece quando eu vou fixar ou desafixar um item da barra de tarefas? Por exemplo, eu tenho aqui o bloco de notas, fecho sem salvar, sumiu o ícone do bloco de notas aqui da barra de tarefas. Vou abrir ele de novo. Agora, clicar com o botão direito e aparece aqui fixar este programa na barra de tarefas. Agora, quando eu fechar o bloco de notas, ele não some mais da barra de tarefas. Por quê? Porque agora o seu ícone está fixo na barra de tarefas.
Então, quando eu tenho um item que ele está fechado, ó, estou vendo que não tem nenhuma janela do bloco de notas aberta, porque não tem nenhuma borda no ícone. Já eu sei que tem uma janela do Windows Media Player aberta, porque tem borda. O do Windows Explorer está aberto porque tem borda. Por mais que estejam minimizados, eu sei que está aberto por causa da borda. Já o bloco de notas ele não tem janela aberta e o Internet Explorer aqui também não tem janela aberta porque não tem nenhuma borda. Aí eles estão fixos. Quando eu fecho o Windows Media Player, ele também ficou ali fixo. Mas eu posso, botão direito, e desafixar este programa da barra de tarefas. E aí, como ele não está aberto, ele vai sumir. Maravilha? Então tá. Vou voltar aqui com o meu Windows Media Player aqui, senão depois eu quero usar ele, não localizo. Como é que eu volto? Abro ele, apareceu o ícone, botão direito, fixar. Agora se eu fechar, ele permanece ali. Ok? Então são alguns truques aí da nossa barra de tarefas. Outro item importante da nossa barra de tarefas é essa parte da direita, com diversos ícones, o relógio e um quadradinho denominado PIC. Os ícones são ícones de programas em execução. O relógio, né, que aparece a data, eu posso configurar formato de data e hora no computador. E o quadradinho, o PIC, que ele tem duas funções. Ou ele pode ser o mostrar a área de trabalho quando eu clico sobre ele, vai minimizar todas as janelas. A tecla de atalho desse recurso é Windows mais D de Dinamarca. Ou ele tem um outro recurso, quando o Aero está habilitado e configurado, que eu só pairo o mouse, pairar o mouse sobre ele é só posicionar o mouse sobre ele, e as janelas que estão na área de trabalho, elas ficam transparentes, ficam translúcidas, e eu consigo enxergar a área de trabalho. Uma frescurinha aí, mais uma das frescurinhas do nosso Windows 7, certo? Na sequência do nosso material, nós temos aqui, deixa eu posicionar aqui para ti, uma lista de atalhos, certo? E a gente já falou diversas vezes o quão importante é saber os atalhos de teclado do Windows. Então, um dos atalhos de teclado aí, F1 abre ajuda, F3 localizar, Alt F4 fechar janela e assim por diante. É muito importante que tu vá anotando, fazendo esquemas de todas as teclas de atalho que vão aparecendo ao longo do nosso curso, porque tem grande incidência em prova. Conforme eu falei, ao longo do material tem diversas questões comentadas de bancas diversas para tu fixar e tu validar a tua compreensão. Ao final do capítulo, ao final de toda a bateria de teoria, tu tem que fazer questões da tua banca. Isso é muito importante, eu estou repetindo isso para que tu realmente acredite em mim e faça, porque essa é a chave do sucesso. Vamos agora ver os conceitos sobre organização de informações, arquivos e pastas. Então, o que é um arquivo? O que é uma pasta? Né? Um arquivo é um conjunto de informações que pode representar um texto, uma imagem, uma música. A gente representa no Windows os arquivos por ícones. Já as pastas são containers, são locais que eu vou armazenar outras pastas, denominadas então subpastas ou arquivos. Uma pasta ela pode estar vazia, assim como está aqui na apostila, é uma nova pasta vazia, uma pasta com conteúdo, e vai aparecer ali a pastinha com seus conteúdos explícito no ícone. Uma coisa que eles adoram afirmar na hora da prova é que há limite de número de subpastas ou número de arquivos dentro de uma pasta. Isso não é uma afirmação verdadeira, porque o limite é a capacidade do teu disco, é a capacidade de armazenamento da tua máquina. O Windows não limita quantas subpastas eu vou ter. Perfeito? Então esses conceitos são muito importantes. O Windows 7 ele trouxe uma novidade. Além do conceito de pastas, ele trouxe o conceito de bibliotecas. Qual é a diferença? As pastas são locais físicos que armazenam efetivamente os recursos de arquivos ou subpastas. As pastas, então, são locais, estruturas físicas, organizadas de forma hierárquica no sistema de arquivos do sistema operacional. Então, pasta, uma estrutura física que é representada por um sistema de arquivos, uma forma de organização dos dados no disco. Quando eu armazeno um arquivo dentro de uma pasta, ele é gravado fisicamente em um dispositivo de mídia.
Já a biblioteca não é um local de armazenamento, ele é uma forma lógica de exibição do conteúdo. Vamos ver isso aí no Windows? Olha só, aqui o nosso Windows, e eu tenho no Windows Explorer à esquerda as bibliotecas. São 4 as bibliotecas padrões do Windows. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Surgiu no Windows 7, documentos, imagens, músicas, vídeos como bibliotecas. Quando eu criei aqui esses 2 arquivos, essa biblioteca ela não armazena esses arquivos. Ela está exibindo arquivos que estão armazenados em algum local do disco. E qual é o local do disco? Se eu for aqui em propriedades desse arquivo, eu sei que ele está salvo lá no local C2 usuários, aula, documentos. Então, se eu for lá no meu computador aqui, C2 usuários, aula, tem todas as pastas do meu usuário aula, e aí se eu for até documentos, tá aqui, os 2 arquivos. Tem diferença entre esses arquivos que estão na pasta agora, documentos, e o que estava sendo exibido na biblioteca documentos. Como é o mesmo nome aqui, pasta documentos e biblioteca documentos, eu vou também criar um arquivo aqui na minha área de trabalho, um arquivo chamado teste. Esse arquivo chamado teste, nesse momento, não está sendo exibido na biblioteca documentos. Mas agora eu vou configurar aqui nas propriedades da biblioteca para incluir a pasta área de trabalho. Então eu vou incluir na visualização dessa biblioteca a área de trabalho. Automaticamente aqui já apareceu a área de trabalho e apareceu o documento teste aqui. Ele mostra exatamente em qual pasta agora está. Beleza, mas ele está organizado por pasta. E eu posso tirar aqui a organização por pasta e botar a organização por nome. Então agora parece que tudo está em documentos, mas em verdade não, eu estou na biblioteca documentos. Se eu voltar aqui para pasta documentos, eu tenho só 2 arquivos. Porque a biblioteca documentos é um local central que exibe as questões, os arquivos, os conteúdos que estão configurados para que ela exiba. E esses arquivos estão armazenados efetivamente em diversas pastas. Pastas essas que estão configuradas nas propriedades da biblioteca para serem exibidas. E o que é esse tiquezinho aqui do lado de um dos itens? É o local de salvamento padrão. Toda vez que eu criar algo aqui dentro da biblioteca, novo, um arquivo. Tá? Agora aqui mais um exemplo. Mas César, tu não me disse que não podia criar nada dentro da biblioteca que ela não armazenava? Ela não armazena efetivamente mesmo, ela só está sendo exibida. E onde que esse arquivo exemplo foi criado? Foi criado no local de salvamento padrão da biblioteca, que é a pasta documentos. Então, se eu for agora lá na pasta documentos, eu tenho o arquivo exemplo. Ok? Então, de novo, biblioteca exibe enquanto a pasta armazena. Essa é a grande diferença desses conceitos. Seguindo no nosso material, a gente tem quais são as bibliotecas padrões, né? Documentos, imagens, músicas e vídeos. É importante saber que tu pode criar novas bibliotecas e modificar as bibliotecas existentes. E tem aqui um esqueminha dizendo o que eu posso ter na minha biblioteca e o que eu não posso incluir na visualização de biblioteca. Que tipos de locais são compatíveis com as bibliotecas? Então, a unidade C, o disco rígido, a raiz do sistema, por padrão é a unidade C, eu posso incluir na visualização da minha biblioteca. Se eu tiver uma unidade de disco rígido externa, um HD externo, sim, mas obviamente esse conteúdo não vai ficar disponível quando a unidade de disco externa estiver desconectada. Naturalmente não vai aparecer daí o conteúdo ali, mas eu posso incluir quando estiver conectado. Pendrive. O pendrive, ou não, antes disso, um disco rígido adicional dentro do computador. Mais um disco no mesmo computador. Sim, com certeza. Mas uma unidade flash USB, isto é, um pendrive. Eu posso incluir um pendrive na visualização da minha biblioteca? Ele tem todo um texto de explicação e o que mais importa é essa parte aqui. Depende do fabricante. Alguns fabricantes têm um recurso
no seu pendrive que permite tu visualizar na biblioteca e outros não. Importante, isso aqui já caiu em prova. Uma mídia removível como CD ou DVD. Não. CD ou DVD tu não pode exibir o conteúdo da biblioteca. E uma rede, quando tiver na rede, um computador na rede, pode? Sim, mas depende da configuração. Certo? Depende da configuração da rede, aí pode ou não ser exibido na biblioteca. Isso já caiu várias vezes em prova. O próximo recurso que a gente vai estudar são as janelas de manipulação de arquivos e pastas. As janelas de manipulação de arquivos e pastas são o computador ou o Windows Explorer. Em verdade, acaba sendo o mesmo programa. Se eu for aqui, ó, eu te mostrar no nosso Windows 7 aqui, ó, se eu for menu iniciar e procurar aqui, ó, computador, abriu tela computador, vou botar para a esquerda. Vou fechar isso aqui. Agora, se eu for lá em todos os programas e procurar acessórios, chegando no Windows Explorer, abriu uma janela muito parecida. A única diferença é que quando eu abri o Windows Explorer, o foco foi para bibliotecas, enquanto eu abri computador, o foco foi para computador. Mas se eu mudar o foco em qualquer um dos dois, igual, ó. As duas janelas agora estão idênticas. Quando eu mudo para biblioteca, as bibliotecas estão idênticas. Então, o programa computador ou Windows Explorer, em verdade, é um único programa que abre com focos distintos. Isso é uma boa introdução de explicação para te dizer que, na documentação, a tecla de atalho Windows mais E diz que abre o computador. Contudo, na prova eles já colocaram várias vezes que abre o Windows Explorer. E sim, está correto. A combinação de tecla de atalho da tecla do Windows mais E de Equador pode ser atribuído para abrir o Windows Explorer ou o programa computador. Tanto faz porque, na verdade, é o mesmo programa. Vamos verificar então agora os componentes aqui da janela de manipulação de arquivos e pastas, o Windows Explorer. A gente tem aqui na esquerda, seguindo pela ordem do material, o item 1, painel de navegação. Então esse painel de navegação ele é dividido em algumas seções. Eu começo com a seção favoritos. Eu posso adicionar locais favoritos para uso mais fácil, um uso mais fácil, né? Eu não tenho que ficar navegando até determinado local, já posso incluir aqui. Depois bibliotecas, as quais nós já estudamos, que é aquela local central para eu visualizar arquivos que estão armazenados distribuidamente. Sigo com um computador, que são os recursos locais, a parte física mesmo, a estrutura de arquivos. Aqui eu tenho o disco local C2 pontos. Se eu tiver outros discos, vai aparecer aqui. Assim como se eu tiver um DVD, CD, se eu tiver um pendrive, vai aparecer tudo aqui abaixo de computador. Normalmente, o C2 pontos é a unidade raiz do sistema. Por que é dita unidade raiz? Porque armazena o sistema operacional. Se eu tiver várias unidades, C, D, E, F, qual é a unidade que armazena o sistema operacional? É a unidade raiz. Por padrão, a unidade C2 pontos. Seguido do item rede. O item 2, os botões voltar e avançar ficam lá em cima à esquerda e permite que eu vá navegando. À medida que eu vou clicando nos itens, eu posso voltar nesses itens e avançar nessa navegação conforme a sequência de cliques que eu dei, certo? Depois do botão voltar, os botões voltar e avançar, nós temos aqui a barra de ferramentas. Então essa barra abaixo aqui é a barra de ferramentas. Mas César, essa não era a barra de menus? Lembre, se eu pressionar a tecla Alt, aparece a barra de menus, que começa com arquivo e termina com ajuda. Aqui tem aqui abaixo, não é arquivo e termina com ajuda, e ela chama-se barra de ferramentas. Isso foi o item 3, o item 4 aqui, a barra de endereços. A barra de endereços é importantíssimo para a nossa prova, ela tem várias dicas, vários detalhes que a gente tem que trabalhar. A primeira situação que a gente trabalha com a barra de endereços é que até o Windows XP ela era textual. Não sei se vocês lembram, mas se eu tivesse lá no Windows XP navegando pelo C2 pontos, Windows, esse caminho aqui da barra de endereços aparecia como um texto e agora aparecem como botões.
o que permite que eu navegue na barra de endereços clicando nesses botões. Olha só, se eu clicar na seta depois de C2 pontos, vai aparecer os subitens de C2 pontos. E eu posso navegar para esses itens assim. Se eu clicar direto sobre o rótulo do botão, não sobre a seta, sobre o rótulo, eu navego direto para aquele local. Então, esses botões do caminho permitem que eu navegue através dos locais que estão sendo expressos ali naquele caminho. Aí, aquela forma textual, C, dois pontos, barra não sei o que, barra não sei o que. Tem como eu encontrar ainda? Tem. Basta tu clicar aqui à direita do caminho em uma área em branco, apareceu já ali o texto, ou neste ícone antes do caminho. Apareceu todo o texto, eu posso navegar digitando aqui C dois pontos, aqui, contra barra, usuários, contra barra, aula, eu vou até o perfil do usuário que eu estou utilizando, que é o usuário aula. Então eu posso digitar também, certo? Eu usei então aquele padrão, né? C dois pontos, contra barra, depois contra barra e assim por diante. Depois da barra de endereços, nós temos o painel de bibliotecas. Se eu estiver navegando em uma biblioteca, aparece aqui abaixo da barra de ferramentas um painel de bibliotecas que eu posso verificar quantos locais estão sendo exibidos nessa biblioteca. Posso mudar a organização dessa biblioteca também. Por exemplo, passando para a organização em pastas. A seguir, no item 6, o cabeçalho de colunas. Ele principalmente é exibido quando está no modo de exibição detalhes. Então, olha só, eu vou botar aqui por nome para a gente ver melhor. E aqui tem os cabeçalhos de coluna. Isso acontece porque o modo de exibição aqui está configurado é detalhes. Se tiver, por exemplo, o modo lista, não tem os cabeçalhos de coluna.